Meu Nath, Deus, bom dia! bom dia, boa noite, pastora. É bom dia, boa noite, né, gente? A gente tá a 12 horas de diferença, que coisa maravilhosa, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Que honra receber a senhora aqui. Meu Deus, que alegria. Honra minha, menina, que alegria. Te admiro há muito tempo, tamo junto e alegria pra mim poder servir junto com você nesse projeto ousado, santo e tão necessário. Ai, que maravilha. Olha, eu posso dizer que realmente é um sonho. Deus faz coisas pra gente que nós não, nem nos maiores sonhos a gente não pensa que isso poderia acontecer, né? Quando que eu poderia imaginar que estaria aqui falando com a pastora Sara Mendes, né? Meu Deus, mas pastora, para a gente conhecer um pouquinho melhor da senhora, tem como a senhora dizer quem é Sara Mendes? Menina, eu sou só serva. Mas, Nath, deixa eu falar rapidamente. Eu sou casada com o Célio, sou casada há 16 anos. Nós somos pais de 3 filhos. Minha filha mais velha tem 13, Ana Luísa. A do meio tem 12, Leonora. E eu tenho um caçula de 8 anos. Nós somos pastores de uma igreja aqui em Goiânia, uma igreja do Ministério de Madureira, da Assembleia de Deus do Campo de Campinas. E eu sou psicóloga. Sou psicóloga, eu falo que eu sou psicóloga desde o tempo em que fazer terapia era coisa pra gente doida, né? As pessoas acreditavam que o processo terapêutico era só para quem era doido, aquele tinha todo um preconceito e uma ausência de informação em torno disso. Então eu tenho 20 anos de formada e tenho servido pessoas, né? Tanto na minha formação quanto na igreja local. E eu brinco, Nath, que assim, eu não sirvo para mais nada, só para servir mesmo. Então, é uma honra, é um pouquinho da minha trajetória. Outra coisa que eu acho relevante dizer, eu tive o privilégio de nascer num lar cristão. Quando eu nasci, os meus pais já pertenciam ao reino de Deus e isso fez toda a diferença. Ao modo como eu fui criada, né, a formação que eu tive acesso teve toda a influência direta do cristianismo. Então, eu me tornei essa pessoa. Eu falo que eu só dei continuidade a tudo aquilo que eu muito recebi do colo dos meus pais. Então é isso. Tem mais alguma coisa que você queira saber? Pergunta que eu Pastora, falo. olha, eu acho que a senhora poderia ficar um tempão aqui falando só sobre isso, porque eu sou suspeita em dizer, porque eu já te acompanho há um tempo e de verdade eu tenho sido abençoada não só pela senhora na área da psicologia, mas como pastora, os seus ensinamentos, as caixinhas de pergunta que a senhora abre, realmente eu sempre estou ali enviando alguma pergunta, uma e outra, e assim, eu queria falar sobre tudo hoje, né? Eu queria falar sobre ministério, queria falar sobre muitas coisas, porque eu sei que a senhora poderia dar uma aula aqui, né, de como a gente aprender a ministrar, ter realmente uma palavra bíblica, né, uma pregação vinda do céu, assim, mas uma palavra realmente centrada, né, nos ensinos de Cristo. Mas hoje a gente pode voltar um pouquinho para a área da ansiedade e depressão, vendo que agora nós estamos no Setembro Amarelo, né? E a senhora pode falar muito bem sobre isso, que é o combate ao suicídio. E nós temos sofrido muito nesse tempo, mas muito mesmo. E quantas pessoas têm sido afetadas, né, por essas coisas, por essas doenças mentais hoje em dia. E aí eu queria já saber algo que, assim, a senhora agora, a senhora tem, antes eu sei que a senhora estava mais em tempo integral no ministério, né? E agora a senhora voltou a atuar como doutora, atendendo, né, no seu consultório. E o que eu queria saber, como a senhora já está atendendo todos os dias, né, e com o crescimento, o avanço da internet, o que eu queria saber é quais são as mudanças no comportamento do ser humano, principalmente dos jovens, que a senhora tem notado. Nath, primeiro deixa eu falar uma coisa. Você é muito linda, você é muito linda. Meu É, Deus, já ganhei a noite. que é isso, maravilhosa. É, o que eu acredito que a gente precisa ter em mente, né? Nada daquilo que se vive é novo, absolutamente nada. Né? Se a gente pega o salmista, por exemplo, no Salmo 42, 142, eu ouso dizer que ele estava numa angústia de morte. Ele fala: a minha alma está em cárcere. É só para a gente entender que desde que o mundo é mundo, pessoas sofrem com doenças da mente. Isso não é um privilégio da nossa geração. Porém,
cada geração tem alguns agravantes, tem algumas interferências diretas, que sim, se não tratadas e observadas, mas ao contrário, se validadas, ampliam tudo aquilo que a gente tem como suporte para falar de saúde mental. Só para você ter uma ideia, uma pesquisa recente, a gente já previa que depois da pandemia da Covid-19, nós teríamos uma explosão de doenças mentais. Mas a gente não pensava que os números seriam tão assustadores. Os números dizem que 50% da população do planeta, a gente está falando de quase 4 bilhões de pessoas, tem ou terá algum tipo de doença mental. Isso é muita gente. É para cada 2 pessoas uma. Entre você e eu, uma de nós. Isso é muita gente. Agora, por quê que isso acontece? Eu acredito que é uma derivação, né? As doenças da mente, elas não são baseadas em um só fator, elas são multifatoriais. Agora, se a gente observa mais especificamente a sua pergunta, se a gente volta a olhar para a juventude, a gente compreende que algumas intervenções diretas, elas são facilitadoras desses adoecimentos. Eu posso falar, por exemplo, da internet. Eu tenho 42 anos. Segundo os estudiosos, a minha geração foi a última que se lembra de como era a vida sem internet. Né? Ontem eu ainda conversava com as minhas filhas lá na casa da minha mãe sobre como até os meus 15, sei lá, 16 anos, a gente tinha pouquíssimo acesso à internet. Então, a minha filha ontem, passeando fazendo vídeos, né? Ela grava os vídeos pro canal dela, e a minha mãe falando, elas parecem muito com você. Eu falei, a diferença é que eu andava com um radinho. Eu gosto de rádio até hoje, sabe? Eu entro no carro, eu escuto rádio. E eu gostava de rádio, então eu andava com ele porque não tinha internet. E sem internet, Nath, nós não tínhamos comparações. O nosso mundo, ele era limitado à nossa pequena realidade. Então, nós tínhamos um micromundo aqui. Ah, Se eu continuo falando um pouco de mim, para mim o mundo era o prédio que eu morava, a escola que eu estudava e a igreja que eu frequentava. Ou seja, todas as minhas referências comparativas, elas se davam nisso. Então, a pessoa mais rica que eu conhecia era, sei lá, um senhor da minha igreja. A mulher mais bonita que eu conhecia era uma vizinha que eu tinha no prédio. E assim sucessivamente. As nossas comparações, elas eram pormenorizadas. A internet não. A internet vem e ela, puf, ela expande as coisas. E de repente eu comparo a minha pele com a da Kardashian. E de repente o meu filho me pede a chuteira do Neymar. E de repente a gente começa a ter acesso a pessoas que têm uma vida infinitamente diferente da nossa, por escolhas, por circunstâncias, por profissão, enfim, e a desejar aquilo que elas querem, aquilo que elas veem. E por que eu estou dizendo que isso é tão importante? Porque a internet é uma bênção, veja como ela é poderosa, né? Você está no Japão, eu estou aqui em Goiânia e a gente está conversando. Ela nos traz acessos, ela nos permite inúmeras possibilidades muito legais, porém, se ela não bem utilizada, ela nos coloca dentro desse vácuo existencial, onde o mundo virtual ele é mais poderoso e mais determinante do que o mundo real. E aí é óbvio que a gente está falando de algo que poderia ou deveria ser óbvio, mas o adoecimento coletivo, e principalmente dessa geração de jovens, nos mostra que não é, que o mundo virtual não é o real. O mundo virtual não é o real. Eu acho, às vezes, insano pensar como as pessoas acreditam que aquilo que os influencers postam aqui é o que eles vivem. Nath, isso é insano? É insano a pessoa não fazer uma conta simples de que a pessoa escolhe o que ela posta. E postar é o trabalho dela. De modo que ela desenha, ela usa filtro, ela articula, ela escolhe o fragmento. E aí estou eu aqui, na minha vida simples, modesta, com os meus sonhos reais, olhando para aquilo que é irreal. Isso adoece. E essa geração que já nasce com esse celular na mão, essa geração que já é virtual, que já nasce baseado na indústria de streaming, essa geração que já consome isso desde muito nova, essa geração que tem a tela como descanso, como repouso, como referência e como destino, é uma geração que vai adoecer com mais facilidade, sem sombra de dúvidas, por 2 razões na minha leitura a princípio. Primeiro, porque não vai ter facilidade de lidar com o mundo real, que é muito diferente do que se apresenta aqui, justamente por tudo isso que eu acabei de dizer. E segundo, porque a ideia daquilo que eu posso alcançar me tira o brilho daquilo que eu já vivo. Eu falo que a comparação é inimiga da gratidão. Então, quando eu quero a chuteira do Neymar, eu não me conformo com a chuteira que eu posso ter acesso e que sim, vai me promover jogar com os meus amigos no meu bairro. E aí a gente tem essa angústia de sempre mais. E aí ficar com o que tem
e não com o que falta, Nath, é adoecido e adoecedor. E aí a gente tem esses números de uma geração, o suicídio no Brasil, se a gente pensa um pouco da realidade que a gente está tratando no Setembro Amarelo, ele tem dois públicos que estão nos assustando. Quando eu falo nos assustando, é quem trabalha com saúde mental, né? É um público antes dos 22 anos e é um público depois dos 60. É curioso pensar num autoextermínio passeando nessas áreas que, via de regra, não são os pontos de tensão da vida. Porque os pontos de tensão na vida geralmente vão acontecer na vida adulta. E aí o moço, depois dos 50, o idoso, depois dos 50, ele já está caminhando para uma aposentadoria, para uma vida um pouco mais tranquila, e tem optado pelo autoextermínio. E o jovem, que dentro da prática ainda nem começou a viver os desafios da vida, também tem optado por encerrar com isso. A gente tem algumas hipóteses que trabalham em torno do entendimento dessas causas. Elas não são tão assertivas quanto a gente gostaria, mas sem sombra de dúvidas, elas também passam por essa sociedade totalmente consumida pelo online e deixando de valorizar o brilho da vida real, né? Que é essa vida difícil mesmo, essa vida cheia de desafios, essa vida que a gente precisa se preparar para ela, né? Essa vida que não aceita essa ideia de ser do jeito que eu quero, do jeito que eu quero, do jeito que eu sinto, que é tão validado na nossa juventude, né? Seja você, faça o que você tem vontade. E aí na vida real, se a gente for inteiramente a gente tem muito pouco espaço. Então eu penso que é um coletivo de mentalidade que a gente precisa cuidar e tratar, se a gente quiser diminuir esse adoecimento, principalmente na juventude, que foi sua pergunta. Esses dias eu tava vendo uma pessoa muito influente, né, na internet, loira, linda, dos olhos azuis, e hoje ela conta publicamente, né? Então acho que a gente pode falar aqui. A gente via fotos em família dela e é a foto perfeita, né? O sonho de qualquer pessoa. Uau, que família linda, todos loiros, de olhos azuis. Mas a gente, quando olha para essas fotos, fala, nunca vou alcançar esse nível, né? Tá muito alto para mim. Só que quando a gente viu a realidade que veio à tona e ela contando, né? Aquela foto era só a capa do Instagram, porque ela mesma disse que a viagem estava, desculpa a palavra, mas uma porcaria. Só que quantas pessoas são afetadas pelas coisas que veem, mas não sabe o que está se passando dentro, né? Aí o que eu queria perguntar para a senhora, a senhora acha, desculpa, eu tô falando senhora porque eu tenho muito respeito, Ai, principalmente a senhora é uma linda, fica à doutora vontade. e uma O jeito... pastora. Não, Agora, Sara. tudo bem, posso falar você então? Pode, por favor. Então, aí eu queria saber o que que você acha, assim, nos dias de hoje, quais são as causas mais frequentes por onde vem, desenvolvem a ansiedade e a depressão? Tem muito a ver com a internet ou são vários os tipos de onde surge? Nath, se a gente pensa em termos de CID, que é um Código Internacional de Doenças, nós temos catalogados centenas de tipos diferentes de ansiedade, né? São inúmeros, são inúmeros. Agora, o que a gente sabe sobre a ansiedade? Duas coisas que eu acho que são muito importantes. A primeira é que ela é a porta de entrada para todas as outras doenças. Todas as outras doenças mentais, elas começam com a ansiedade. Existe uma segunda coisa que eu penso que é importante a gente falar, da diferença de uma ansiedade doença e de uma ansiedade esperada. O que é uma ansiedade esperada? Ansiedade nada mais é do que a ideia de uma pré-ocupação com o futuro, com aquilo que ainda não aconteceu. Alguém que é ansioso, ele nunca está no hoje. Ele está no amanhã, ele está no daqui 2 horas, ele está no daqui uma semana, ele está no como será se. É por isso que a ansiedade ela não escolhe idade. Nós vivemos sim uma geração de crianças ansiosas, de adolescentes ansiosos. Ah, agora há pouco tempo, a gente assistiu o Divertidamente, né? Eu não sei como foi aí no Japão, mas o Divertidamente 2 traz a história daquela menininha que a gente já estava acompanhando desde que antes criança, agora adolescente. E uma das emoções que chegam na vida dela na adolescência é justamente a ansiedade. E o filme é muito feliz em mostrar a olhos nus como é que uma crise de ansiedade se dá
e como é que ela é alimentada. Tratando justamente esse que é um assunto que nos preocupa, que é essa ansiedade que circula aos adolescentes, né? Os adolescentes que estão começando a história existencial, que farão nessa fase algumas escolhas muito importantes. É na adolescência que se escolhe, por exemplo, a profissão. É na adolescência que geralmente se tem o primeiro namoro. É na adolescência que existe uma necessidade de aceitação. É na adolescência que se constrói a autoestima. Então a gente tem perguntas circulando ali que o indivíduo naturalmente já se tornará um pouco ansioso, né? E aí vem o filme e escancara aquilo lá. Deixa eu só fazer um parêntese aqui, que é uma coisa que eu falo para os meus pacientes, né? Eu falo, uma paciente minha adulta chegou na sessão depois de ter assistido Divertidamente, e aí ela falou, Saara, aquilo que o filme narrou é exatamente o que eu vivo, é igual, eu sou daquele jeito. Eu disse a ela, você só tá esquecendo de lembrar que aquela menina do filme tem 12 anos. Aos 12, Nath, ser controlado por emoções é compreensível. Aos 20, não mais. A gente precisa que um adulto tenha condições de olhar aquilo que acontece em torno dele, quer seja o conjunto de crenças a que ele foi exposto, a sua família de origem, a realidade a qual ele teve acesso, os traumas e tudo aquilo que ele viveu, e reorganizar. Ele precisa, em algum momento, não se sentir vítima da sua própria história, entende? E reconsiderar isso. Senão, a gente vai criar uma geração cada vez mais adoecida. Então, nós sim vivemos um tempo de adolescentes muito ansiosos, de jovens muito ansiosos, de adultos ansiosos e de idosos muito ansiosos. Via de regra, a causa da ansiedade é uma preocupação com o futuro. É o indivíduo não habitar no agora. É ele não conseguir criar raízes no hoje, sabe? O entendimento. E nisso, a riqueza bíblica é insondável. A Bíblia vai falar de como a ansiedade é inútil, né? Jesus falou sobre isso. Ele falou, qual de vocês? Por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida, isso não vai acontecer. Ele também faz um convite, ele fala, ó, existe um remédio para a ansiedade, lance ela sobre mim. Porque você, ao jogar sobre mim, você vai se lembrar que eu cuido de você. Então a Bíblia traz antídotos. Paulo vai dizer, não andeis ansiosos de coisa alguma, antes, porém, sejam conhecidas diante de Deus, pela oração e pela súplica, as vossas petições. O que Paulo está dizendo é que o antídoto contra a ansiedade é a oração. Sara, então toda ansiedade tem como origem uma espécie de ausência de Deus? Não. Existe a ansiedade doença. E é essa que realmente nos preocupa, porque ela vai ser a porta de entrada para as outras doenças. Como é que a gente difere ambas, Nath? Primeiro, a ansiedade doença tem como uma das suas principais características a intervenção direta na rotina. Então é assim, ó, a pessoa está tão ansiosa que ela não consegue trabalhar. Ela está tão ansiosa que ela não consegue resolver problemas simples. Ela está tão ansiosa que ela é paralisada porque ela está com receio de ir ao supermercado e não ter o dinheiro suficiente para compra. Ou seja, a ansiedade que começa a paralisar aspectos da rotina é a ansiedade que começa a nos preocupar. Por quê? Porque o próximo passo são os sintomas da ansiedade, que é aquilo que a gente chama de crise de ansiedade. É onde o indivíduo começa a ter desde um ataque cardíaco leve até uma sensação de falta de ar, que é paralisante. Então, sim, a ansiedade doença, ela traz sintomas que interferem de forma direta na rotina. E por que a gente precisa tratar? Porque ela é a porta de entrada para as outras doenças. Então, uma ansiedade não tratada, o indivíduo que começa a achar que essa ansiedade doença, não, eu levo de forma tranquila, não, eu controlo, só com... A chance dessa pessoa abrir um portal para as outras doenças mentais, ela é enorme. Por quê? Porque a ansiedade rouba a minha capacidade de fazer conexões simples do pensamento. Ela me tira essa capacidade de ligar o real ao não real. Então, uma pessoa no meio de uma crise de ansiedade, isso vai crescendo, 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 de modo que eu não consigo mais voltar para aquilo que é real. E quando eu não consigo voltar para o que é real, Nath, quando eu faço uma desconexão, quando eu saio da realidade, ou por ignorá-la, ou por não reconhecê-la, eu adoeço. E aí esse adoecimento desenvolve as outras doenças que nos preocupam tanto, que vai desde um transtorno de pânico até uma depressão aguda. Eu passei por um... Assim, na verdade, eu não tinha conhecimento exato do que era a ansiedade, né? Eu achava que a ansiedade é quando a pessoa... Ai, eu tô ansioso, vou em tal show, vou fazer alguma coisa, eu tô tremendo, olha aí, sabe? Mas eu achava que era isso, né? Eu não tinha conhecimento. Mas aí,
Em outubro do ano passado, a gente estava muito atarefado com as tarefas da igreja, e aí eu tinha sido convidada aqui para ministrar num congresso de jovens na igreja sede. E aí eu ministrei nesse dia, era num sábado, e na semana seguinte eu ia ministrar em outro congresso de jovens em outra cidade, que era umas 3 horas daqui. Só que eu ministrei no sábado, chegou na segunda-feira, a minha filha maior, ela começou com dores intensas de cabeça e não passava por nada. E aí a gente correu, eu falei, filha, eu acho melhor eu te levar no médico, a gente fazer algum exame para ver o que que é, né? E aí a gente foi, mas a gente foi a um hospital que o médico, ele começou a falar, olha, é tal coisa, e coisas que nos preocupava, né? E ele falava assim, pode ser um tumor na hipófise, não sei o que e tal. E eu falava para ele assim, tá, mas o que que a gente pode fazer? O que que o senhor pode fazer? Porque quando a gente vai ao médico, a gente acha que ele é a solução, né? E ele falava assim, eu não posso fazer nada. Pronto, o meu mundo desabou. E aí, só que eu tinha que ser forte para dizer para ela que tá tudo bem, a nossa fé está em Jesus, não se resume ao diagnóstico, enfim. Só que todas as vezes que eu ia ao médico era aquela pressão, né? Filho. Então eu voltava e todas as vezes que eu ia nesse lugar, ele falava assim: eu não posso fazer nada. Pronto. Aí até que a gente conversando com nossos pastores, eles falaram assim, olha, procura uma segunda opção, porque aqui não sei se a senhora sabe, mas a medicina tem muita tecnologia, mas é muito mais fraca que a do Brasil, né? O Brasil é muito, assim, é precária a situação, mas eu acredito que é muito mais forte na área da medicina em si. Então, a gente correu a outro hospital e aí passou por 3 neuro, tanto cirurgião quanto clínico. Eles falaram, não é nada disso e tal. Só que eu já estava muito fragilizada porque eu tinha ido muitas vezes ao médico. Só que eu já estava tendo sintomas no corpo e aí eu não sabia que era ansiedade, né? Aí eu lembro que eu falando pro meu esposo, falando, amor, eu tô ficando mal, me ajuda, né? E ele não podia faltar no serviço, porque aqui as coisas são mais difíceis. Enfim, aí eu sei que nessa época aconteceu a morte daquele cantor, esqueci o nome dele, evangélico, que caiu no show e aí foi, Deus levou, né? Só que eu fiquei sentindo muito por ele, porque há 3 anos atrás a gente passou por uma situação muito difícil aí no Brasil, né? A situação do Covid. Meu irmão foi internado, e aí, sem conseguir respirar, em 3 dias meu pai morreu, minha mãe estava de cama, a gente pegou Covid. Foi uma situação terrível, terrível. E aí eu me coloquei muito nessa situação dele, né? Da dor do luto. Aí, para completar, eu fui assistir. Por isso que eu quero dizer para quem tá ouvindo e assistindo aqui, que eu acredito, e a senhora pode falar muito melhor sobre isso, que as coisas que a gente vê têm muita influência. E as coisas que a gente internaliza também. Por quê? Aí eu já estava nessa situação. E eu vim aqui em casa e eu não sou muito de televisão, gosto de gastar tempo estudando em outras coisas, mas eu falei assim, eu vou assistir Polícia 24 Horas. Aí eu fui assistir à noite, passei assim um tempão assistindo. Pastora, no outro dia fui trabalhar, no meio do caminho, dirigindo, aquela sensação de desmaio, aquele desespero. Aí eu comecei a passar mal, liguei pro meu esposo, me socorre, pelo amor de Deus, que eu tô desmaiando, e eu estava longe, e foi muito desesperador. E através disso, por que eu tô contando tudo isso? Porque através disso me gerou dores no peito, e depois eu fiquei com pânico de sair sozinha. E aí eu entrei nesse processo, né? Aí o pessoal começou a me aconselhar, olha, busca um psicólogo, vê o que pode ser feito. E aí ele disse, olha, vai ao psiquiatra e pega pelo menos um remedinho, alguma coisa, porque inclusive, eu tinha pedido para a Cíntia para poder passar com a senhora, mas ela disse que era 6 meses. Eu falei, meu Deus, eu preciso para hoje, eu tive que procurar outra pessoa. Aí eu sei que eu fui ao médico, mas aqui a psicologia, a psiquiatria também é muito precária. Você chega lá, ele já diz assim, ou é ansiedade ou é depressão. E eu tava com ansiedade e ele me deu um remédio para depressão. Aí eu fui ao fundo do poço. Meu Deus do céu, de um dia para o outro eu quase morri, porque as dores no peito aumentaram.
Eu já não tinha sentido para a vida para mim. Até ouvir a Bíblia me repugnava, sabe? Assim, só que como eu sou cristã e eu entendo que eu precisava de oração, precisava, eu corria, pedia para o meu esposo e aquele desespero e umas alucinações, coisas terríveis. E aí eu sei que eu pedi, aí eu chamei a ambulância para me levar, porque eu não estava aguentando de tantas dores. Daí ele trocou o remédio. Só que por que que eu estou falando tudo isso? Porque para entrar parece que é de um dia para o outro, mas para sair é um processo que, meu Deus do céu. Aí o que que eu comecei a perceber, né? Que o pânico em si, de estar só, de dirigir sozinha, né? Por causa desse gatilho, de eu ter passado mal sozinha, aí demorou. Eu tô saindo desse processo, sabe? Mas como que eu consegui? Eu consegui entendendo que a oração é o que me tiraria, o relacionamento com Cristo. Então eu tive uma nova experiência com Deus, coisa que eu nunca tinha tido antes de ver a oração. Parece que você tá caído, aí de repente a oração faz assim, assim, daqui a pouco você vê, sabe? Aí eu queria, com tudo que eu expliquei, quem sabe sirva de testemunha aqui para alguém, mas que a senhora explicava, que a senhora me explique o poder que a oração tem nesse processo. Porque eu vi um psicólogo falando que se coloca uma pessoa que está em oração numa máquina de ressonância, até o cérebro muda. Então, como eu sei que a oração foi assim um divisor de águas na minha vida, né? O estar quebrantado diante de Deus, Deus, eu só saio daqui quando o Senhor me tocar. Eu declarava a palavra, sabe? Para, enfim. Mas aí como que a senhora enxerga? Qual é o poder da oração para tirar alguém, sabe, desse lugar? Nath, eu vou falar, eu vou responder rápido a sua pergunta, mas eu penso que o seu exemplo precisa nos ensinar algumas coisas. O primeiro é que é diferente do que você disse. A gente não entra numa doença mental de um dia para a noite. Se você escuta a sua própria história, ela teve uma graduação, né? O grande ponto aqui, e que a gente precisa entender, é o lugar onde a doença emocional atua. A doença emocional não é uma doença do espírito. Ela não tem a ver com quantidade de fé que alguém tem. Como ela não é uma doença do corpo. Ela não tem a ver com algo que eu consigo ver resultado em exame. A doença mental, ela se instaura na alma. E a alma, Nath, ela é atemporal. Então, dentro de você, existe todas as Naths que você já viveu. A Nath de 5 anos, a de 7, a de 19, a de 12, a de 21. Tá tudo aí. Como tá dentro de você a Nath que passou tudo isso na pandemia. Então, o que a gente precisa entender? Se a gente não vai tratando da alma, se a gente não vai cuidando dela, uma hora ela vai cobrar essa conta. Isso é um fato, é matemático. Eu vou dar um exemplo para que as pessoas que estão conosco aqui nos entendam. O nosso corpo, ele precisa de homeostase, ele precisa de equilíbrio. Ele precisa gerar um equilíbrio homeostático. E ele faz isso o tempo todo. Então, por exemplo, se você vai comer e lá no seu prato tem carne e arroz, você não precisa falar carne. Você é proteína, por favor, vá para os meus músculos. O arroz, você é carboidrato, por favor. A gente não precisa falar isso. Quando a gente come, o corpo, buscando essa homeostase, distribui cada coisa para o lugar certo e joga fora aquilo que não precisa. Ele também faz isso com remédio. Se eu tô com dor de cabeça, eu vou lá, tomo um remédio, e esse remédio, o corpo, um negócio estranho entrou aqui. Para onde é? Ah, é para a cabeça. E ele melhora isso. O grande problema é que ele também faz isso com as nossas emoções. E ao longo da nossa vida, a gente vai engolindo emoções, todo tipo dela. Medo, raiva, decepção, abandono, ansiedade, má notícia. A gente vai engolindo. Algumas delas, a gente até coloca para fora. A gente coloca, sei lá, fazendo uma atividade física, ou às vezes orando, lendo a Bíblia, a gente vai colocando para fora. Mas outras, a gente vai guardando. E chega uma hora, Nath, que é como se o corpo dissesse assim, ó, o que eu faço com a comida eu sei. O remédio eu também sei para onde mando. Mas o que eu faço? Com essa quantidade de emoções que você vai enfiando dentro de mim. Eu faço o quê? O que o corpo faz de forma muito inteligente? Ele transforma isso em sintoma. Que pode ser um aperto no peito, que pode ser um surto, onde a pessoa tem uma incapacidade temporoespacial, ela perde a noção de onde ela está, de quem ela é, que pode ser uma sensação de falta de ar. Por que eu falo sensação? E é importante que a gente entenda isso. Porque o pulmão está ok, não tem nada de errado com ele. O que está acontecendo aqui é uma sensação. A ansiedade me
tira o ar. É por isso que a palavra grega para ansiedade é estrangulamento. A ideia é que tem algo me apertando aqui. Então me falta o ar. Não porque o meu pulmão não está fazendo as trocas gasosas, mas porque geralmente eu tenho essa sensação. Qual é a ideia do sintoma, Nath? Quando a sua filha tem uma dor de cabeça recorrente, isso é um sintoma. Quando você vai ao médico, você está procurando causa. Por quê? Porque quem falha no diagnóstico vai falhar no tratamento, que é o que aconteceu no seu caso. Você foi ao médico aí no Japão, ele falha no seu diagnóstico, ou seja, ele te diagnostica como uma depressiva, ele te trata como uma depressiva e a gente tem uma piora. Então, o que eu acho importante que a gente entenda de tudo isso aqui? Primeiro, o lugar onde a doença se instaura, ela se instaura na alma. Então, sim, uma pessoa muito crente pode adoecer. Sim, alguém que cuida muito do corpo pode adoecer mentalmente. Sim, alguém que é muito rico, muito famoso e muito bonito pode ter problema emocional. Por quê? Porque a alma é consciência e ela organiza passado, presente e futuro. Ninguém aperta uma tecla e muda a realidade da alma. Ah, eu vou esquecer hoje o que me aconteceu aos 17 anos. Pá, isso não acontece. Ah, eu vou deletar o tempo difícil da pandemia. Isso não acontece. A nossa alma tem essa memória. E se nós não organizarmos quando as coisas acontecem, ela vai voltar para cobrar essa conta. Então a gente precisa ter essa consciência. Eu acho muito importante que a gente tenha essa clareza. E é por isso, e aí voltando para a escritura, para já entrar na resposta que você me perguntou, na resposta da pergunta que você me fez, a Bíblia é tão linda ao falar disso. Quando uma pessoa começa a andar com Cristo, uma obra imediata acontece no âmbito do Espírito. Tudo se faz novo. Isso acontece no Espírito. O que é o Espírito? É o lugar onde Deus habita. É o lugar onde Ele me dá os dons. É o lugar onde Ele fala comigo. É o lugar onde Ele se revela a mim. Aqui, tudo se faz novo. No corpo, Nath, nada muda. Ninguém, porque é crente, para de envelhecer. Seria um sonho, né? Eu ia adorar. Ah, não, virei crente, não tenho mais rugas. Eu ia amar. Ou então, ah, não, agora sou crente, como e não engordo. Isso não acontece. Né? Nós continuamos morando nessa casa finita, limitada, mortal. E a Bíblia diz que ela veio do pó e ela vai voltar para o pó. Isso é o corpo. Mas e a alma? Na alma, Nath, a sabedoria bíblica nos leva ao entendimento de que é um processo. De onde eu tiro isso? De Romanos 12, no capítulo 2, no versículo 2. Paulo vai dizer assim, ó, e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A gente ama replicar, Deus tem uma vontade boa, perfeita e agradável me esperando. Sim, Ele tem. Mas é totalmente disfuncional validar isso ou ficar repetindo isso sem entender que as duas coisas que precisam ser feitas antes de alcançar essa vontade, eu tenho que fazer. Quais são elas? Primeiro, não me conformar. Sou eu quem não me conformo. Não me conformar com esse século é autoexplicativo. Eu não entro na forma. Eu não fico parecido. Eu não imito. Eu não me ajusto com esse século. Mas, e esse mas aqui é uma conjunção adversativa. Isso significa que a ideia que Paulo vai falar aqui é o avesso do que ele falou antes. Mas transformai-vos. E olha que linda a sabedoria, Nath. A sabedoria bíblica. O transformai-vos aqui tem duas características que se a gente perde essa clareza do verbo, a gente deixa de entender a preciosidade do versículo. Primeiro, está no imperativo. Todas as vezes que um verbo está no imperativo, existe uma implicância direta de ordem. O que é isso? Transformar a mente não é opção, é dever. É ordem. Mente é alma, tá? Mente e alma são a mesma coisa. É o lugar onde toda a minha história emocional é registrada. Então tá tudo aqui. Eu devo me transformar. E segundo, esse transformar está no presente contínuo, que dá a ideia de processo. Eu precisei transformar a mente ontem. Eu preciso transformar a mente hoje. Eu precisarei continuar transformando a mente amanhã. Por quê? Porque todo dia acontecem coisas novas nas nossas emoções. Seria uma benção se a gente pudesse parar, eu aqui, ó, aos 42 anos, e dizer, quer saber? Agora minha vida congela, porque eu vou tratar tudo que eu vivi até aqui. Mas isso não acontece. O que eu estou vivendo agora continua sendo algo que eu vou precisar tratar depois. É por isso que o Transformai-vos é tão atual. E é por isso que a atenção para a alma tem que ser tão intencional. Ninguém pode deixar a alma para lá porque virou crente. Ninguém pode esquecer de reorganizar. Agora, o que nós cristãos fazemos? A gente reorganiza a nossa história emocional agora na perspectiva da cruz. O modo como eu olho para o vivido
traz Cristo por centro. E isso é encontrar a vontade boa, perfeita e agradável. Eu estou buscando, primeiro, não me conformando, e segundo, numa constante transformação. Primeiro, então, só para resumir, o que eu acho importante que fique claro aqui? A gente está falando de uma doença que não tem morada espiritual. Isso é muito importante. Porque se a gente acredita que depressão é falta de Deus, é pecado, é incubado, é o diabo que está furioso, veja, não é que o diabo furioso ou pecado incubado não possa causar doenças espirituais. Pode, a gente viu isso em Davi. Davi, quando adultera com Batseba, ele adoece. Não existe a palavra depressão ali, mas quando ele mata Urias e ele sabe do que ele fez, consequentemente, ele vai dizer lá no Salmo que enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram-se os meus ossos e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Sabe o que ele estava dizendo? A vida perdeu a graça. Tanto no meu corpo quanto nas minhas emoções, tudo perdeu a graça. A causa da depressão do Davi era um pecado escondido. Tanto que quando o profeta Natan chega e o confronta e ele confessa, aquilo passa. Porém, seria totalmente leviano a gente dizer que toda depressão é pecado incubado. Porque depressão, Nath, é uma doença neuroquímica. O que isso quer dizer? O cérebro da pessoa não está trabalhando do jeito que deveria. É por isso que depressão precisa se tratar da forma coerente. Como? Com medicação. Eu tenho muita dificuldade com, às vezes, a ignorância em torno da medicação. Eu, Sara, tá? Eu jamais trato um paciente com depressão sem remédio. Por quê? Porque nem tem como acessá-lo na terapia. O cérebro não está trabalhando da forma como deveria. A medicação é aquilo que neuroquimicamente vai organizar o cérebro. Mas aqui, a gente precisa daquilo que você não teve, um bom diagnóstico. Porque se eu vou num psiquiatra ou num psicólogo e ele não me diagnostica da forma como deve ser o diagnóstico, eu tenho um problema. Porque se eu diagnostico errado, eu trato errado. Então já aconteceu, essa semana retrasada mesmo, eu recebi no meu consultório uma paciente de primeira vez que veio com diagnóstico de bipolaridade sem nunca ter sido bipolar. Então ela foi a um psiquiatra, veio para o meu consultório com uma ação medicamentosa dos remédios para bipolaridade, totalmente adversos. E ao escutar a narrativa clínica dela, eu falei, peraí, isso aqui nunca foi uma bipolaridade. E a partir da narrativa clínica, porque essa é a instrumentalidade que a gente tem para fazer diagnóstico em se tratando de doença mental, é aquilo que o paciente conta, a gente fez um diagnóstico correto, eu encaminhei para um outro psiquiatra para a gente ajustar a medicação. Ou seja, a gente precisa de um bom diagnóstico para depois um excelente tratamento, para ajustar toda essa multifatorialidade que envolve uma doença mental. Então, a gente precisa do bom diagnóstico, a gente precisa entender que a instância da alma que está sofrendo com isso não é porque você tem pouca fé, não é porque você não crê, não é porque você não ora. É possível alguém altamente piedoso. E é importante que isso fique claro. Alguém que tem vida com Deus, alguém que tem vida de oração e jejum e leitura da Bíblia, adoeça. Volto a dizer, é neuroquímico. E a gente precisa tratar isso como é. Então, depressão, por exemplo, a gente precisa de medicação, a gente precisa de terapia para entendimento e ajuste de causas, e a gente precisa de fé. A gente precisa disso trabalhando. Agora, eu fecho a minha resposta te dizendo sobre a oração. E aqui, Nath, eu não fico com o que eu acho. Lá em Filipenses, no capítulo 4, Paulo vai dizer assim, ó, não andeis ansiosos de coisa alguma. Antes, porém, sejam conhecidas diante de Deus, pela oração e pela súplica, as vossas petições, com ações de graça. Paulo aqui, ele está fortalecendo isso que você falou que viveu. O que ele está dizendo é assim, ó, antes de ficar ansioso, ore. Antes de deixar que a ansiedade roube a sua paz e se instaure na sua vida como doença, ore. Só que veja, de novo a gente tem a sabedoria bíblica aqui, e é por isso que eu sou uma eterna apaixonada pelo estudo da Escritura. Não é qualquer oração. Paulo vai nos contar a oração que diminui a ansiedade. E essa oração, ela tem 3 passos. Primeiro, ela começa adorando a Deus. Paulo vai falar com adoração. Sabe por quê, Nath? Porque a gente adora a Deus por aquilo que ele é.
Então, uma pessoa ansiosa começa uma oração falando quem Deus é. Senhor, o Senhor é santo, é justo, é fiel, é Jeová Jireh, é Jeová Rafá, é o Deus Emanuel, o Senhor é o grande eu sou, o Senhor é o Deus 3 vezes santos, o Senhor é o desejado das nações, o Senhor é a alfa e o ômega, o Senhor é o fiel, a testemunha fiel e verdadeira, o Senhor é o Deus conosco, o Senhor é tudo em todos, o Senhor é aquele por quem importa que nós sejamos salvos. E eu vou adorando a Deus por aquilo que Ele é. Sabe o que começa a acontecer, Nath? A minha alma começa a se ajustar no entendimento do Deus que eu sirvo. O segundo passo, Paulo vai dizer que é com ações de graça. A oração que diminui a ansiedade adora a Deus por quem Ele é. E segundo, agradece. Veja, a adoração é por quem Deus é. A gratidão é por aquilo que Deus faz. Então eu começo a agradecer. Senhor, obrigada. Obrigada pelo ar que eu respiro. Obrigado porque no dia de hoje as minhas mãos funcionam. Senhor, obrigado porque eu tenho casa para morar. Deus, obrigada porque o meu pulmão respira. Senhor, obrigada porque a minha mente pensa. Deus, obrigada pelos meus filhos. Obrigada, Deus, pelo ar que eu estou respirando. Obrigada pelo sol que brilha. Senhor, obrigado pela comida. Deus, e quando a gente começa a agradecer, Nath, é como se a gente entrasse naquela canção que Isadora Pompeu traduziu aqui, 1, 2, 3, bênçãos que não tem fim. Eu perco as contas e eu agradeço pelo que o Senhor fez por mim. Então, a oração que diminui a ansiedade, adora a Deus por quem Ele é. Agradece por aquilo que Ele faz. E em terceiro lugar, Paulo vai dizer, apresenta diante dele as vossas petições. A ideia de petição aqui não é uma ideia simplista. A tradução para o português não é a melhor. Porque petição aqui é a ideia de um filho que vai pedir alguma coisa ao pai, sabendo que o pai tem para dar. Você é mãe, você vai entender o que eu vou dizer. Às vezes os nossos filhos vão nos pedir coisas que a gente não tem para dar. E eles sabem disso. Ah, eu quero um foguete. Você vai falar, menino, onde eu vou arrumar um foguete? Eu não tenho isso para te dar. Então, às vezes, meu pai, ele estava aqui na live, não sei se ele ainda está. E ele fala que eu era especialista em pedir, que hoje uma das minhas filhas também pede muitas coisas. Ele fala, tá vendo? Você tá sentindo na pele, né? E às vezes eu ia pedir coisas, eu sabia que eu ia falar, que eu ia receber não. Mas a ideia do texto não é essa. A ideia é de um filho que se aproxima do pai na inteira convicção de que esse pai tem para dar. Então, com as vossas petições, eu vou apresentar ao Senhor aquilo que está roubando a minha paz e, consequentemente, está me deixando ansioso, seja qualquer causa for. Nath, a Bíblia diz que não há nada demasiadamente difícil para Deus. Não há a menor chance de você e eu necessitarmos de algo que Deus olhe para nós e fala, Sara, eu não tenho para dar. Pode ser que, por uma razão restrita à sua soberania, ele não nos dê nesse tempo ou em outro. Mas essa não é a condição da ansiedade. Aquilo que gera a nossa ansiedade encontra resposta em Deus. Então, a ideia do texto é justamente isso que você disse. A oração, ela diminui a ansiedade. Mas veja, eu me sinto responsável, então cuidado aqui. Porque existem pessoas que já estão numa esfera do adoecimento, Nath, que elas nem conseguem orar. Então, a gente precisa entender que a pessoa que está aqui nos ouvindo, que está vivendo uma sintomatologia já importante, severa, por mais de 3 semanas, precisa buscar ajuda especializada. Eu não estou dizendo assim, se você só orar não vai resolver, eu não estou dizendo isso. Existem muitas pessoas que são curadas por meio da oração. Porém, eu acredito que é negligente. Num tempo em que Deus tem dotado a ciência de tantas respostas. E Deus, ele permite que o povo dele passe por processos. Várias vezes na escritura a gente vê isso. Várias. Deus usa a instrumentalidade da medicina para cura. Deus usa a instrumentalidade dos profissionais de saúde mental. Deus usa a instrumentalidade do profissional de educação física. Ele usa a instrumentalidade humana a fim de cumprir os seus propósitos e realizar os seus milagres. Então, se você está orando e a doença está piorando, se você já está num nível sintomático em que você nem consegue buscar a Deus, porque as depressões severas, Nath, a pessoa nem consegue. Não é que ela não quer, ela não dá conta. Ela não tem. Veja, falta a ela o que a gente chama de energia de vida. Respirar para ela tá difícil. O que eu escuto dos meus pacientes depressivos é assim, ó, Sara, viver tá difícil. Ou seja, essa pessoa ela não tá tendo força para buscar. Nesse lugar, a gente precisa sim entrar com medicação, porque é neuroquímico, eu volto a dizer. A gente precisa buscar ajuda especializada de quem tem competência para nos ajudar. Então, o médico, na sua instrumentalidade, o psicólogo, para tratar causa, entendimento, organizar as coisas aqui dentro. Por que isso é importante, Nath?
Porque se eu não organizo a alma, o sintoma volta. O sintoma. Por quê? Porque a alma é esse negócio que está falando aqui comigo. Ela está passado, presente e futuro o tempo todo. Se eu não coloco ela no lugar dela, se eu não reajusto aquilo que eu vivi, eu vou viver problemas emocionais cíclicos. Então eu venho aqui, melhoro, falo, tô boazinha. Daqui um ano, volta. Daqui um outro momento, volta. Eu preciso reorganizar, que é o transformai-vos aqui. Transformai-vos, eu tô todos os dias lutando com a minha consciência, que é mente, que por sua vez é alma, para organizar as coisas aqui. Senão, eu me distancio dessa vontade boa, perfeita e agradável. Então, eu penso que a gente tem que ter esse olhar holístico. A gente precisa olhar o todo, sabe? Eu sempre vou achar leviano e inconsequente apontar uma só coisa. Ah, não, é isso. Se você fizer isso, dá nisso. Nós somos seres altamente individualizados. E em se tratando principalmente de ciência, o que funciona para uma pessoa não funciona para outra. Então a gente precisa. O Setembro Amarelo é um mês para justamente lembrar isso, né? Como as doenças mentais são reais, como o suicídio é o final desesperado de alguém que não cuidou como deveria, ou porque não teve diagnóstico, ou porque não teve acolhimento, ou porque não tinha ninguém para tratar disso, ou porque não se sujeitou ao tratamento, ou porque não teve informação de quão severo isso é, mas de quais soluções isso tem. E aí chega no autoextermínio, que é o final desse. Tristemente, esses números assustadores que a gente está enxergando agora. Então, a gente precisa construir esse olhar holístico para o todo, para as doenças mentais. Não é só uma coisa, não é só um jeito, não é só uma forma. A oração aqui, ela diminui a ansiedade. Eu volto a dizer, olha como a Bíblia é perfeita de novo. A ansiedade é a porta de entrada. Então, se eu trato bem a ansiedade, a chance de eu não ter as outras coisas é enorme. A chance de não acontecer uma derivação dessas doenças é enorme. Então, a gente precisa construir esse caminho. E aí é onde eu vejo a preciosidade de uma live como essa. É por meio da informação. A maioria das pessoas não faz porque não sabe o que fazer. E aí eu tô sentindo, eu tô tentando, eu tô lutando, e aí gente perto de mim acha que é frescura. Esses dias, não vamos longe não, aqui no meu consultório, na minha realidade, aqui, chegou um... Deixa eu só fechar uma porta aqui, que tá um calor em Goiânia, Nath. E aí a minha porta ficou aberta, o ar não ia gelar. Esses dias eu recebi no consultório uma pessoa que olhou pra mim, olhou no meu olho e falou, Sara, pra mim, depressão é frescura. O fulano tá com depressão e isso é uma frescura. Eu esperei a pessoa terminar o raciocínio dela. E o que foi o meu objetivo? Não é virar para ela e falar, você é ignorante. É mostrar a ela como aquilo que construiu o argumento que ela traz é frágil. É frágil. E por meio desse entendimento da fragilidade dessa ausência de argumentação ou do entendimento para argumentar, a gente vai construir esse pensamento. Para que essa pessoa compreenda que não é sobre frescura, não é sobre falta de fé, não é sobre não posicionamento. Porém, existem, a partir da informação que eu tenho, formas de tratar. Então, termino, né? Eu fui e voltei, mas para responder a sua pergunta de forma direta, a Bíblia fala que a oração, ela é esse antídoto contra a ansiedade, a oração que adora a Deus por quem Ele é, que agradece por quem Ele dá, por aquilo que Ele dá, e que sabe pedir aquilo que precisa. Essa é a oração que diminui a ansiedade, né? A Bíblia é clara em dizer isso. E o Senhor, Nath, Ele é poderoso para curar qualquer coisa. Não há nada que Ele não cure. Não existe câncer que Ele não trate. Não existe doença que Ele não sare. Não existe absolutamente nada que Deus não faça. Agora, a gente precisa também ler as placas, né? Uma das características do milagre é que ele é imediato. Então, eu já vi Deus usar o meu marido, ele até tá aqui na live, e um câncer desaparecer na mão dele. Eu vi, ninguém me contou. A pessoa foi na nossa igreja para orar, ela operaria, ela nem era daqui de Goiânia, ela foi à nossa igreja para orar, para o meu esposo orar com ela, com um tumor cerebral que ela operaria no dia seguinte, aqui em Goiânia. E ela esperou o final do culto, o meu marido orou por ela. E quando ele orou por ela, ele falou, Deus curou você, tá aqui. Assim, imediatamente. No dia seguinte, ela prudentemente foi ao hospital, foi para a cirurgia. Quando eles fizeram os exames antes da cirurgia, não tinha tumor. Ou seja, aquilo foi um milagre. Deus instantaneamente fez. Que é o jeito que a gente vê milagre na Bíblia, né? O milagre na Bíblia, Deus curou um cego. O cego não ficou assim, ó, vendo turvo, usando óculos, vendo preto e branco. Não, ele viu.
Deus ressuscitou Lázaro. Lázaro não ficou lá primeiro um zumbi. Não, Lázaro ressuscitou. Deus levanta um coxo. O coxo anda imediatamente. Então, o milagre ele tem essa característica de ser imediato. Existem milagres que Deus permite, e essa é a imensa maioria, que a gente passe pelas mãos dos profissionais. Quer seja um médico, quer seja um psicólogo, quer seja alguém que estudou, e isso também vem de Deus, para estar ali executando, auxiliando. Então, eu penso que isso é muito importante. Eu tenho receio. Tem um pastor neopentecostal que ele afirma veementemente que ele nem é brasileiro, mas ele afirma veementemente que depressão é demônio e pecado incubado. E, Nath, isso é tão grave. Você imagina uma pessoa cheia de fé, ela ama Deus, ela ama Cristo, ela vive uma vida piedosa, mas de repente ela perde a vontade de viver. De repente, eu vou aproveitar que eu tô falando disso, até falar com as pessoas que estão aqui sobre os sintomas que nos preocupam. E se você tá aqui, tá sentindo isso por mais de 3 semanas, busque ajuda. De repente, essa pessoa começa a perder a vontade de fazer coisas que antes ela tinha prazer. Então, eu amava jogar futebol, agora eu não quero mais. Nossa, eu amava buscar os meus filhos à escola e almoçar com eles, agora não quero mais. Perda de vontade de fazer coisas que antes davam prazer é o primeiro sintoma. Segundo, alteração de sono e apetite. A pessoa começa a ou dormir demais ou não ter sono, ou comer demais ou parar de comer. Isso de forma severa e abrupta. Terceira, tristeza constante sem motivo aparente. Veja, sem motivo aparente. Porque uma coisa é eu ficar triste por algo que eu vi, que eu soube, ou que está me acontecendo. Outra coisa é aquele olhar de que aparentemente está tudo bem e dentro de mim há uma tristeza. Uma tristeza. Irritabilidade. Um dos sintomas que a gente mais tem observado nas depressões agora são essas irritabilidades. Estou falando de irritabilidade incontrolável. Aquelas que também não são características da pessoa. A pessoa tinha uma característica de ser mais tranquila e pacífica, mas de repente ela está muito brava, explosiva. É um sintoma importante. Depois, pensamentos corriqueiros de morte. Aquela coisa que a pessoa fica, e se eu morresse? Se eu morresse ia ser melhor. Se eu morresse, tudo isso acabaria. Isso é preocupante, né? Então, se a pessoa está passando por tudo isso, por mais de 3 semanas, busque ajuda profissional. Busque. Em quem eu devo chegar primeiro, Sara? No psiquiatra ou no psicólogo? Tanto faz. Um bom psicólogo, ao ouvir sua narrativa clínica, vai te encaminhar para um psiquiatra, a fim de que a gente faça o ajuste medicamentoso e a gente vai ter esse trato holístico inteiro. Então, é importante que a gente entenda isso. Agora, você imagina, uma pessoa com todo esse sintoma, Nath, vai lá na igreja e ela ouve assim o pastor falar: se você sente isso, é porque o diabo está na sua vida. Você tem ideia do estrago que isso provoca? Você tem ideia de como isso é danoso? E de como não só aquela pessoa, mas as outras pessoas ao redor dela, ao escutarem isso, ouvem aquilo que ela narra. E de como isso é destrutivo, de como isso é danoso, de como Deus não está nisso. O papel da igreja, uma das coisas que eu mais falo aqui na nossa igreja local, é que o papel da igreja é apresentar a verdade, a fim de que as pessoas sejam capazes de identificar as mentiras. Então, a igreja não é um lugar onde eu fico no púlpito falando das possibilidades, o que eu acho, o que eu ouvi, o que... Não. A verdade é uma só, porque é a bíblica. Então, a Bíblia me conta que pessoas muito piedosas podem adoecer de alma. Foi assim com Elias, foi assim com Eli, foi assim com Paulo algumas vezes, foi assim com Pedro outras vezes, foi assim com Jonas na barriga do peixe. A Bíblia conta, o salmista no Salmo 42, por que você está batida, minha alma? Por que você está perturbada dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda vou louvá-lo. Ele está dizendo, a minha alma não estou sabendo lidar, o jeito que ela está acontecendo aqui dentro de mim. Então, é muito inconsequente a ideia de que a gente trata as coisas mentais só com oração. Veja, mais uma vez, eu não estou diminuindo o poder da oração. Eu estou dizendo que, por vezes, para agir nas nossas vidas, o Senhor permite que nós passemos pelo tratamento do todo. É assim com tudo. Né? Eu preciso cuidar do corpo, que é a casa que Deus me deu para morar. Eu preciso cuidar do meu espírito, que é o lugar onde Deus mora e para onde eu voltarei para Ele. E eu preciso cuidar da alma, que é consciência, que é gestão emocional, que é correta relação com o eterno. Quem adoece da alma, Nath, perde a noção de quem Deus é. Se eu não cuido da alma, eu me afasto da capacidade de olhar Deus como Ele de fato é. Então a gente precisa
tratar com seriedade essas três instâncias da nossa existência: a alma, o espírito e o corpo. Eu me demorei nessa resposta, mas é porque de verdade eu achei o seu exemplo rico para que a gente pudesse explorá-lo ele como um todo. Né? Sim, a gente fala de oração, a gente fala da falha diagnóstica, que é muito triste que tenha acontecido, mas a gente também fala que a doença não aparece do dia para a noite. Se a gente não trata, a impressão que a gente tem é que eu dormi bem e amanheci mal. Mas não é assim que funciona. A alma, ela vem conduzindo, ela vem carregando essa mala pesada ao longo da vida. E uma hora, se a gente está desatento com outras coisas, ela joga isso para fora em forma de sintoma, que é a doença. E é ótimo. Nossa, que explicação maravilhosa, meu Deus do céu, ficaria horas ouvindo. Mas a gente vê assim que o processo medicamentoso, né, quando entra ali com um medicamento e para ansiedade, o ansiolítico, e com a oração é um conjunto, né? As pessoas têm receio de receber esse diagnóstico, de falar, mas eu vou precisar tomar remédio e um dia eu contar que eu precisei tomar remédio, isso precisa ser quebrado, né? Porque, por exemplo, para mim foi maravilhoso eu entrar com o ansiolítico e nos primeiros dias eu tava com tantas dores no peito que eu precisei realmente tomar 3 vezes ao dia, o que para mim era muito. Mas ao longo do tempo, conciliando com a oração, né, com o relacionamento com Cristo, foi me ajudando demais. Hoje eu já tirei mas o que eu quero dizer com isso é que as pessoas têm esse receio, luta contra isso e não entra nem com o processo medicamentoso, mas também não ora porque não conseguem orar e ficam sofrendo, né? Mas assim, pastor, a gente vê que nem sempre foi assim, né? A gente vê um crescimento da terapia, né, da ida a um psicólogo, mas para a igreja ou na igreja nem sempre foi assim. Né? Quebrou-se um tabu, tá quebrando essa barreira e glória a Deus por isso, a gente fica muito feliz porque realmente a ajuda do psicólogo é maravilhosa. Mas assim, o que eu quero saber como que, porque como tudo isso é muito novo, né? Como que a gente consegue compreender até onde preciso de uma ajuda espiritual, de um líder, de um pastor, até onde eu vou saber que eu preciso ir ao médico porque é físico, e até onde eu sei que eu preciso de um psicólogo porque é algo mental, emocional. Então, vamos lá, Nath. As doenças mentais, justamente por elas serem multifatoriais, a gente vai precisar de um coletivo de profissionais trabalhando aqui. É uma equipe multifuncional. Por quê? Hoje é tão curioso. Lá quando eu me formei, a gente usava uma expressão doenças psicossomáticas, que era uma doença que tinha no corpo o sintoma do seu adoecimento. Eram doenças, na verdade, na mente, mas o corpo começava a sentir. Hoje, essa expressão não existe mais. Por quê? Porque hoje a própria medicina se rendeu ao fato de que toda doença tem algum tipo de fundo emocional determinante. Não é raro eu receber no meu consultório, e acontece com muita frequência, um paciente que vem indicado do cardiologista. Ele senta lá e fala assim, eu tô aqui porque o meu cardiologista disse que eu preciso fazer terapia. Eu tô aqui porque o meu endócrino disse que eu preciso fazer terapia. Eu tô aqui porque o meu neuro disse que eu preciso fazer terapia. Então, são especialidades que antes não chegavam. Os nomes das doenças hoje nos mostram a conotação das suas raízes. A gastrite nervosa, úlcera nervosa. As ites, que são as doenças inflamatórias, desde uma labirintite, todas elas têm um fundo emocional determinante. Porque é isso que eu tô te falando, Nath. O corpo é inteligente. Ele vai precisar jogar para fora a carga que a gente coloca nele. Então, às vezes, ele transforma isso em ansiedade, às vezes ele transforma em gastrite, às vezes ele transforma em enxaqueca, às vezes ele transforma em câncer. O fato é que o corpo precisa equilibrar. Então, eu penso que a busca por tratamento deve ser pela apresentação sintomática. Se eu tô só com uma dor no estômago, eu vou ao médico. E aí, se o médico vê, identifica uma gastrite, os médicos hoje eles têm ouvido muito mais o paciente, né? Então, esse paciente vai falar, doutor, é porque eu sou muito ansiosa. Aí o médico vai dizer, então, é importante que você faça terapia. Por quê? Porque ele trata a gastrite, vamos supor. Porém, se esse paciente não equilibra as emoções, a gastrite volta. Quando a gente tirar a medicação, a gastrite vai voltar. Isso acontece com a enxaqueca, isso acontece com a maioria das doenças. Então, eu penso que a forma de buscar tratamento é entender por onde essa doença entra. Se eu estou muito ansiosa, eu vou buscar um psicólogo.
Se eu já estou vivendo sintomas da ansiedade, se o meu peito já está muito apertado, se eu tenho sensação de falta de ar, se eu já tive esse medo do medo, né? Existem pessoas que a ansiedade se apresenta muito junto com as fobias. Então eu tenho uma fobia muito grande, quer seja de lugar fechado, quer seja de fobias. As fobias são um alerta que a gente precisa buscar. Se já tem sintoma instaurado, na minha forma de olhar, a melhor forma já é começar pelo psiquiatra. E deixa eu só tocar nesse assunto que você falou bem aqui, que é o assunto da medicação. É uma ausência de conhecimento e de informação, esse medo da medicação. Eu sei que antigamente ter depressão significava estar dopado. Então, quando a gente via alguém depressivo, a pessoa tinha esse estereótipo. Ela estava fechada num quarto escuro, ela estava dias sem aparecer na rua e ela não tinha energia vital para nada porque ela estava sob o uso de medicações. Hoje não é mais assim, Nath. Hoje a gente tem uma evolução da indústria farmacêutica e as pessoas não sabem, mas existem dezenas de milhares de pessoas tratando depressão, trabalhando, estudando, fazendo as suas funções. E essas pessoas estão sobre bom ajuste medicamentoso. Elas estão utilizando uma boa medicação, um remédio bem prescrito, que é consequência de um bom diagnóstico. Porque eu volto a dizer, a depressão e a maioria das doenças mentais, elas são neuroquímicas. O cérebro vai precisar de ajuste. Então é tolo eu olhar e dizer, eu não tomo remédio porque... Então você é tolo. É tolo deixar de tomar remédio para um troço que tem remédio. É tolo continuar sofrendo para uma coisa que tem ajuste. É a mesma coisa de eu dizer, não, eu tô com muita dor de cabeça, mas eu me recuso a tomar o remédio. Como assim? Como assim? Quem tem esse nível de tolice? Ah, eu tô com uma gripe muito forte, muito forte, muito forte, mas eu me recuso a tomar, sei lá, um Resfenol. Por que alguém faria isso? Não, eu tô com uma doença, tá doendo muito aqui, olha, eu tô com um problema grave, tô com diabetes, fui diagnosticado como diabetes, mas me recuso a tomar insulina. Como assim? As doenças da mente, elas têm remédio. E é um privilégio. Eu sempre falo para os meus pacientes, que privilégio é viver numa geração que tem remédio para isso, que tem forma de tratar isso. Agora veja, o remédio sozinho não faz verão. Uma andorinha sozinha não faz verão. A gente precisa de que o remédio cumpra o papel dele, que é o quê? O alívio do sintoma. Então, eu tô com uma depressão severa. O que a gente espera que o remédio faça? Também outra coisa importante dizer. Remédio, para a mente, não é igual remédio para dor. Que eu tomo, daqui meia hora eu tô bem. Remédio para mente demora, no mínimo, 21 dias para a gente começar a falar de efeito. Tá? Porque o ajuste é neuroquímico, de novo. O cérebro está se ajustando mediante agora a interferência dessa medicação. E a gente demora um tempo para ver isso. Agora, o remédio começou a agir, eu tenho a remissão sintomática. Então, agora eu consigo viver de novo, eu consigo voltar a fazer coisas que antes eu gostava, eu consigo ficar menos irritado, o meu sono e o meu apetite estão regulados, eu já não penso mais em morrer. Qual é o problema aqui? A pessoa fala, pô, tô curada, só tô tomando um remedinho. Mas qual é o ponto, Nath? Ela não tratou causa. Ela não entendeu o que levou ela a esse coletivo sintomático, que é o que a gente faz na terapia. Então, a gente precisa desse entendimento do todo para tratar a doença mental. E esse eu penso que é o nosso grito. A gente que trabalha com saúde mental, esse é o nosso grito no Setembro Amarelo. É trazer essa informação. É fazer com que a pessoa entenda que não é só remédio, não é só fé e não é só terapia. A gente precisa desse coletivo ajustado, servindo você, a fim de que você consiga ter a sua vida de volta. Afinal de contas, as doenças mentais roubam a vida do indivíduo. Então, eu penso isso. Eu vou buscar o profissional de acordo com o sintoma. Existem pacientes que, apesar que é a maioria que chega no meu consultório de forma particular, são os pacientes que estão com um problema na vida, um problema existencial severo. Ou porque viveram um trauma muito importante, ou porque estão vivendo agora uma dinâmica comportamental que exige um outro olhar para se organizar de novo. Então, depende do sintoma. Se você está sentindo muita coisa no físico, vá ao médico de forma direta. Se aquilo que você sente, você sabe que o seu físico tá ok, mas que eu quero o meu ajuste emocional não tá legal, tô ficando muito ansiosa, não tô conseguindo executar as minhas funções, tô sentindo muito medo, tenho tido alguns pensamentos intrusivos que eu não consigo controlar.
busque um psicólogo, né? E aí o psicólogo treinado e tendo esse olhar clínico treinado vai te encaminhar para o psiquiatra, se assim ele achar que é necessário e, e devido no seu caso. Então eu penso que o que não pode é ficar sem buscar ajuda, sabe? Sentiu alguma coisa que influencia de forma direta nas minhas ações diárias, busque ajuda. Quanto mais cedo, melhor. Quando buscar? Como toda doença. Aquilo que a gente começa a tratar cedo, a gente resolve mais cedo. É porque eu vejo como é importante. Hoje eu consigo reconhecer isso porque eu precisei da ajuda de um psicólogo e ele me fez enxergar algo que eu nunca tinha prestado atenção na vida, porque para mim, como eu disse, a ansiedade era algo assim, ai, preciso me apresentar e tô tremendo, ai, eu tô tendo sudorese, essas coisas. Mas como eu não tinha, eu não sabia o que era ansiedade. Aí, conforme ele foi abrindo para mim o que era ansiedade, ele me levou lá na minha infância. E eu comecei a perceber que realmente eu já tinha ansiedade desde a infância. Uma vez eu era bem novinha, e houve um caso na minha parentela de algo familiar. E eu vi que nesse dia eu comecei a. Na hora, dava ânsia e eu comecei a passar muito mal. E eu era criança. Aí depois, na morte do meu pai, né, que a gente não pôde ter o luto e tal, eu comecei a ter muita sensação de desmaio. E eu achava que era por causa do Covid. Eu tive febre, eu tive muito enjoo achando que era do Covid. Mas na verdade era tudo por causa da ansiedade e eu não estava sabendo. Isso. Mas Deixa eu só falar deixa eu só sim, pastor. pontuar uma coisa sobre o que você falou. Isso de sentir nervosa e suar antes de um trabalho, da apresentação de algo importante, também é ansiedade, tá? Só que, lembra o que eu disse? Como é que eu sei que a ansiedade é doença? Quando ela interfere de forma direta na minha rotina. Ficar ansioso antes de apresentar um trabalho é normal. É esperado. Agora, o que a gente precisa fazer? E é o que eu trato na terapia também com alguns dos meus pacientes. Investigar se essa ansiedade não é fruto de pouco preparo. Entende? Tem uma relação direta. Quanto mais preparo, menos ansiedade. Se eu estou preparado, se eu domino o conteúdo. Aí aquela ansiedade é só no início. Ai, como vai ser? Como a plateia vai me receber? Como é que eu vou ser olhada ali? É natural. Essa é uma ansiedade esperada. É importante a gente falar disso, Nath, para que as pessoas entendam. Isso também se chama ansiedade. Só que essa não é ansiedade doença. Por quê? Porque aí quando eu cheguei, eu começo a apresentar o trabalho, eu vou ficando tranquila. Por quê? Porque aí tem domínio do público, eu tenho preparo, eu estou apta para fazer aquilo que eu estou fazendo. Isso também é ansiedade. Eu vou me casar. É óbvio que eu vou ter ansiedades, né? Eu vou ficar, ai meu Deus, como isso será? Mas isso é até uma ansiedade boa, que revela que a gente está ajustado. Estranho é quem vai ter alguma coisa pela frente muito importante e fala, não sinto nada. Não sinto absolutamente nada e tá tudo certo. Isso também é estranho. A gente tem dentro da ciência do comportamento uma coisa que a gente chama de respostas óbvias. Respostas óbvias são aquelas respostas que a gente espera que o indivíduo emocionalmente saudável tenha. Então, por exemplo, você vai sair do Brasil e mudar para o Japão. Outro mundo, outra cultura, outro tudo. Aí você vai falar, não, tô bem de boa, vou mudar para o Japão. Opa, tem uma coisa estranha aí. Né? Você não está conectada com a realidade. Você talvez não está entendendo que uma mudança transcultural desse nível vai promover em você. Então é natural que você fique um pouco ansiosa, que você tenha alguns medos, né? Que você reaja de algumas formas. É só para a gente dizer que nem tudo é doença caracterizado, né? E o que a gente está falando aqui é do problema de não tratar doença, o problema de não cuidar daquilo que se instaura como sintoma adoecido. A ansiedade que não é doença, ela simplesmente passa. Eu apresentei o trabalho, passou. A ansiedade doença, não. Ela persiste. Ela fica. Ela não necessita necessariamente de algo que a inicie. Eu sinto o tempo todo. Eu tô no meio da minha rotina. Eu só vou pra academia. Eu tô ansiosa. Eu só vou levar os meus filhos na escola. Eu tô ansiosa. Essa é a ansiedade que a gente começa a preocupar com ela. Aqui, ó, eu tô lendo os comentários só pra falar, só pra dizer que, gente, eu tô vendo vocês aqui. Eu tô vendo tanta gente muito querida, muito querida. E mandar um beijo, beijo, beijo pra todos vocês. Cíntia, de BH, você tá no meu coração, olha. Eu preciso te dizer isso. Tem tanta gente querida. Eu vi que a Cíntia tá aqui, a minha mãe tá aqui, meu pai tá aqui. Que Enfim, bem. tanta gente querida aqui comigo. Gislene, eu vejo muito você sempre, ó. Você é um presente, um carinho para minha alma. E eu falei das pessoas porque a Fabiane falou uma coisa importante aqui. Não, foi ela.
falou que quando você falou da criança, ela falou: olha, vocês pais, quem tem filho, tem que ficar atento. Aqui, ó. Deus nos abençoou com todas as especialidades da medicina, inclusive quanto à psicologia, não, ela falou da infância. Não tô achando o comentário dela aqui. Mas ela falou para os pais ficarem atentos àquilo que vem nas crianças. Isso é uma verdade, tá bom? A gente precisa. Isso que você falou que viveu é muito comum e é por isso que tem sido tão crescente o índice de depressão infantil. É, assustadoramente, Nath, algumas das coisas que são chamadas acidente nada mais são do que o suicídio infantil. Aquela coisa que a gente olha e fala que aquela criança foi atropelada. Não, ela se jogou. Aquela criança morreu afogada. Não, ela se jogou. Os sintomas da depressão infantil, eles não são tão claros como os da depressão do adulto. E é por isso que a gente tem que ficar atento, né? É por isso que é tão importante que a mãe esteja. E é por isso que eu também sou tão contra essa máxima só do tempo de qualidade para criar filhos. Para criar filhos, a gente precisa de quantidade de tempo. Para identificar uma ansiedade, para entender um pensamentozinho que não está no eixo, para descobrir de onde isso vem e para fazer o ajuste necessário, quer seja ele só comportamental ali no trato da criação, ou quer seja ele na busca por um profissional, eu preciso estar. Eu preciso estar. Né? Então, nós pais somos responsáveis diretos por entender e por conhecer e reconhecer os sintomas na infância dos nossos filhos. Porque, Gente, pastor Israel, não acredito! Não acredito, Soninha! Essas assim, pessoas aqui, eu falei, Nath, que eu tive o privilégio de nascer numa família cristã. E eu tenho olha, toda a minha formação, até a fase adulta, na Igreja Presbiteriana do Brasil. E esse pastor Israel e a Sônia, que estão aqui, eles foram muito responsáveis por muito do que eu aprendi e absorvi. Pastor Israel foi meu pastor de louvor, imagina. Foi com ele que eu aprendi a seriedade do Ministério de Louvor, a importância, a reverência. Vocês estão na minha vida. Ó, meu sim para vocês é eterno. Partiu Goianésia. Tô aí. Vocês são muito preciosos. Que alegria vê-los aqui. Que alegria. pastora, Cíntia aqui, Rodrigues é a Cíntia, sua assessora? Isso é a Cíntia. Deixa eu te Nossa, falar eu que a quero. Cíntia não é só minha assessora. A Cíntia é formada em administração, ela é psicóloga e ela é pastora. A Cíntia é alguém extremamente qualificado para falar disso, não? Tanto que o comentário dela aqui foi da veia profissional dela, né? Ela é uma psicóloga formada, é uma pastora do nosso campo, é uma pessoa que eu amo muito. É meu braço direito, esquerdo, sei lá, minha cabeça, ela é tudo. E eu Te quero amo, Cíntia. comentar sobre ela, porque realmente eu achei ela uma pessoa extraordinária, é uma assessora nota 10. Eu não podia deixar de agradecê-la aqui publicamente. Ela realmente é muito atenciosa. Parabéns, senhora tem uma assessora maravilhosa. Maravilhosa. Ela é maravilhosa, maravilhosa. Falo isso É, para ela mas todo dia. Eu ainda falo não que tem. seria. A Hã? senhora tem tempinho aqui ainda? Eu tenho, eu tenho mais 15 minutinhos. Ah, Pode não. ser? É porque, deixa eu te contar por quê. Eu tô com a minha filha mais velha operada. Ela tirou os 4 sisos ontem. E ela tá toda carentezinha. E agora, é o horário, eu vou Oh, levar meu alguma Deus. coisa para ela comer. Ela tá inchadinha. Ela tá aqui na live. Filha, você tá aí? Ela deve estar. Ela Um falou que ia assistir. abraço, um beijo para. Meu Deus do céu, que maravilha! Mas assim, então já para gente fechar, para não tomar muito tempo da senhora, né? A gente poderia falar muita coisa aqui, porque a senhora tem muito a nos ensinar, a gente ficaria a noite toda. Mas para liberar a senhora para poder passar o dia com a família, aqui no Japão, a rotina é muito pesada. A correria é intensa, a carga horária é muito puxada. E aqui perto, subindo em direção a Tóquio, lá em Fuji, onde tem o Monte Fuji, tem uma floresta chamada Floresta do Suicídio, né? E é onde as pessoas vão para lá justamente nesse intuito. E a opressão lá é tão grande que as pessoas que entram, às vezes, no intuito de conhecer, eu já ouvi pessoas falando sobre isso, elas nem conseguem sair de lá, de tanta opressão que é. E aí, eu queria que a senhora pudesse alertar, né? Por exemplo, existem pessoas nessa situação de ansiedade e depressão, mas qual é o alerta que a gente poderia deixar para que essas pessoas não entrem, né? Não sei se de repente existe uma rotina a ser seguida, algo para além do que a senhora já falou aqui, né? Que já aprendemos demais. Existe mais alguma coisa, alguma receita que possa passar para que a gente não entre nesse estado? Nath, eu li recentemente alguns números do Japão. E eles são assustadores com relação ao suicídio.
assustadores mesmo, né? Só para você ter uma ideia, Goiás, o estado que eu moro, é o estado que mais tem suicídio no Brasil. A nossa média é de 6,1 suicídios para cada 100 mil habitantes, enquanto a média do Brasil é de 5,2 para cada 100 mil. Só para você ter uma ideia, a média do Japão são 18,5 para cada 100 mil. É muita gente. É uma métrica muito, muito, muito alta. O Japão só perde para as Coreias. Em termos de índice de suicídio, é muito alto, é muito alto. Perde para a Coreia e para alguns países da Europa. O que eu acredito, Nath? A Bíblia, ela é tão perfeita e completa e suficiente em nos lembrar de como nela estão todas as respostas para aquilo que a gente precisa fazer. E eu penso que a Bíblia, ela trata justamente dessa seriedade das instâncias do nosso ser. Né? A Bíblia fala sobre os cuidados que a gente tem que ter com o corpo. Se a gente olha a mulher de Provérbios 31, lá fala assim, ó, cinge os lombos de força e fortalece os braços. Paulo mandou Timóteo tomar um pouco de vinho para tratar o estômago. E eu poderia ficar aqui falando várias outras passagens em que a importância. A Bíblia diz que é Deus quem fortalece os ossos. Isso fala de saúde, de dar robustez. É promessa em Isaías. Ou seja, a gente precisa tratar do corpo. A gente precisa entender que nós somos seres holísticos. Dizem os mais entendidos do que eu, de que são 4 os pilares do bem-estar que a gente precisa estar cuidando para andar bem consigo mesmo. São eles: sono reparador. Uma das primeiras coisas que se ausenta da vida de alguém que está emocionalmente adoecido é parar de dormir. Nós somos a geração do império dos calmantes. A gente é a geração do sono artificial. Quase todo mundo que você conversa toma remédio para dormir, porque tem insônia. Então, o sono reparador é algo que a gente precisa buscar. Mas ele não vem sozinho. Atividade física recorrente. Essa máquina que o nosso corpo precisa de estímulo. É tolo na geração da informação olhar e falar, não, sabe o que é? Eu não gosto de atividade física. Querido, não é sobre gostar. É sobre entendimento de necessidade. Você precisa. O seu corpo tem necessidade de se movimentar. Então a gente precisa correr em volta do quarteirão. Eu não sei, colocar um vídeo no YouTube e fazer uma atividade dentro da sua casa. Hoje em dia tem tantas coisas que são acessíveis. Não é. Porque eu tô dizendo isso porque a gente é rico em desculpas. A gente ama. Sabe o que eu não tenho dinheiro para academia? Quem disse que você precisa ter dinheiro? Você pode fazer na sua casa, você pode pegar, sei lá, tem uns professores ensinando na internet aquilo que você pode fazer. É um segundo pilar para o bem-estar. A terceira coisa que esses entendidos falam, que é importante para o bem-estar, é uma alimentação balanceada. A gente sabe disso. Uma das obras da carne é a glutonaria, que é o pecado dos excessos. E se tudo que a gente faz demais, não é só o comer demais e comer em demasia. Mas é porque eu amo comer. Tem até um discurso sobre a gente, porque o tal do crente ama comer. Querido, hoje a gente vive na informação. E a informação me diz que se eu não equilibro o que eu como, o meu corpo vai ter que pagar as consequências disso. Então, é de desprover qualquer tipo de entendimento que eu tenha acesso, olhar e falar, tô nem aí. Tô nem aí. Eu entendo que eu preciso organizar minha alimentação e eu não vou fazer isso. E os estudiosos falam, né? Comer fácil é barato. É uma mentira que você, para comer bem, precisa comer caro. É comer comida de verdade, né? É comer o franguinho da feira, a verdura, a fruta. Eu não sou nutricionista, eu estou dizendo dos pilares para o tão sonhado bem-estar. Então, é um sono reparador, atividade física recorrente. A gente também precisa adequar a alimentação. Em terceiro, e em quarto lugar, a gente precisa vigiar hormônios. Por quê, Nath? Uma gama gigantesca das doenças mentais são de desajuste hormonal. Sabia disso? Às vezes não é só hormônio, mas componentes como lítio. Se eles não estão colaborando, se você não está adequado no lítio, você tem uma depressão. Que é o que a gente chama de depressões, que tem como fundo fisiologia. Ou seja, a gente precisa ir lá e fazer um bendito exame de sangue e olhar como é que estão as nossas doses de cortisol, que é o hormônio do estresse. Porque, às vezes, com uma interferência, baixa testosterona traz sintoma de depressão. Então, o que eu estou dizendo? Existem os pilares. E eu falei da Bíblia primeiro, porque a Bíblia nos conta que eu preciso cuidar do corpo. Como eu preciso cuidar do espírito-mente, eu preciso cuidar dessas coisas. Então, junto com tudo isso, e obviamente acima de tudo isso, porque o reino espiritual comanda todas essas coisas, eu estou atento, nós que somos cristãos, às minhas disciplinas espirituais, aos chamados meios de graça. Então, eu estou atento na leitura bíblica. Eu tenho uma disciplina de oração.
Eu vou ao culto público, porque o culto público é um meio de graça, nós precisamos uns dos outros, nós precisamos da comunhão. Então eu estou cuidando aqui do meu espírito e de tudo aquilo que vai ordenar todas as coisas, porque você entende que uma pessoa que está de verdade cuidando do espírito, ela vai tratar o corpo com seriedade, porque a Bíblia diz que ela deve tratar, e porque ela entende que o corpo não é dela, né? Nós não somos do corpo da ideia do meu corpo, minhas regras. A gente sabe que o corpo é um presente que Deus nos deu. E a gente precisa cuidar dele, né? Então, uma pessoa que tem o reino espiritual e está nas disciplinas espirituais e utilizando os meios de graça de forma correta, ela cuida das emoções. Porque ela está no transformai-vos de Paulo. Transformai-vos a mente nesse processo. Ontem, hoje e amanhã. Então, quando a gente serve a Deus, a gente encontra na Escritura todo tipo de resposta para gerar todo tipo de bem-estar. E aí a gente junta isso, aquilo que a ciência nos oferece. Regula o hormônio, sono reparador, cuida da sua dieta e faz uma atividade física. É sempre um coletivo, né? Eu tenho muita dificuldade, Nath, com todas as propostas automáticas, porque elas são inverídicas. Não existe nada do dia para a noite. Vire a sua chave. Eu tenho dificuldade até com esse argumento. Ai, porque aí eu virei a chave, que dá a ideia de algo que acontece assim. Eu tenho dificuldade com isso, né? Nós somos seres de processos. Existe uma semeadura para que você tenha colheita. E para se ter saúde mental, a gente precisa cuidar de todas essas coisas. E aí, óbvio, que a gente poderia falar de inúmeras outras. Mas eu penso que se a gente consegue olhar para esses 4 pontos, de forma geral, né? O que está tirando o meu sono? Quais são as causas? Às vezes aqui eu já encontro a necessidade de uma terapia. Por que eu não estou fazendo atividade física? Sendo que é uma coisa que eu sei que eu devo fazer. O que está me atrapalhando a comer melhor? A construir esse caminho de uma alimentação mais saudável, que dê para o meu corpo aquilo que ele precisa. E por quê? Porque às vezes a gente negligencia tanto os cuidados com os hormônios e com aquilo que hoje a gente sabe que interfere de forma direta na nossa saúde fisiológica e na nossa saúde mental. Eu acredito que olhar para esses 4 pilares é um excelente começo para a gente diminuir o potencial de adoecimento, tanto do corpo quanto da mente. Muito bom, muito bom. Pastora, eu prometo que é para encerrar, mas a senhora tocou num ponto que eu acho que a gente precisa deixar registrado aqui. Se muitas pessoas pensam que é frescura a ansiedade, a depressão, qual é o conselho que a senhora pode deixar para a gente? Como que nós lidamos com alguém em depressão? Porque é algo muito difícil, né? A gente não sabe o que falar. Muitos falam, levanta, vamos. Isso é frescura, vai, faz, acontece. Mas como que a gente pode lidar com uma pessoa que está nesse estado? Qual é a melhor? Eu vou te responder. Eu só tô olhando pro lado porque meu filho chegou aqui, ó. Manda Vem cá, filho. um beijo para ele. Fala Vem que eu cá, conheço filhão. ele. Olha aqui, ele foi jogar futebol e ele me trouxe Que flores. lindo, que Ô, mãe, vem gênio. cá, filho. Se as pessoas verem você. Ó, Oi. esse é o Paulo Pedro. Nossa, um jogador, hein, de mão cheia. Eu vejo, viu, que você joga muito bem. Ela tá lá no Parabéns. Japão. É, ela tá no Japão. E ele me trouxe flores. Ó, Que mães, ensinem lindo. os seus filhos como trata uma mulher. Né? A gente tá criando o marido de alguém. A gente está criando o genro de alguém, né? E Paulo Pedro, olha aí, ele foi lá e ele vai e traz flores, porque sim, a gente precisa ensinar que essas coisas desde muito novos, né? A gente vê tantas mulheres reclamando do masculino hoje, mas essas mulheres mães, elas podem fazer muita diferença na vida deles. Para responder sua pergunta, o que eu acredito que a gente precisa começar fazendo? Conduzindo, se tem alguém perto de você, seja essa voz que direciona a pessoa à busca do tratamento. Eu acho que é a principal coisa que a gente pode fazer. Por quê? Por quê? Porque a gente às vezes não tem aquilo que é necessário. A pessoa até tem boa vontade, mas ela não tem argumento. Você entende? Ela não tem o tratamento disponível. Ela não sabe o que fazer. Então, buscar ou convencer essa pessoa a buscar ajuda, dizer, olha, eu posso te ajudar nisso, eu posso marcar um psicólogo, eu posso marcar um médico para você. Eu entendo o que você está vivendo. Isso é acolher. Veja, acolher não é só falar, não, eu te entendo, não, eu tô aqui, não, não, não. Acolher não é só isso. Acolher da forma correta é auxiliar essa pessoa a buscar a ajuda. Seja um filho, seja um amigo, seja uma pessoa que eu gosto muito e que está me contando sobre isso que está vivendo. Negligenciar
a disponibilidade para essa pessoa buscar ajuda, eu acho que é um péssimo caminho. E também achar que só conversar com você essa pessoa vai ter resultado. Não vai. Depressão, doenças da mente precisam de tratamento especializado. A gente precisa de um psicólogo, a gente precisa de um pastor ou psiquiatra. E, por vezes, para a gente cuidar desse lado espiritual, de um bom aconselhamento bíblico também. Então, você já viu aquele ditado, Nath, que fala que santo de casa não faz milagre? Às vezes, a gente está tão envolvido com tudo isso e a gente não tem a resposta. E a gente não tem mesmo. Não é porque a gente não quer. Não é porque nos falta sinceridade, é porque nos falta poder, sabe? Agora, com uma pessoa que já está em tratamento, o que que eu posso fazer? Duas coisas de forma direta. Orar. Ore. Ore o tempo todo. Eu brinco que a única forma de ajudar quem não pediu ajuda ou quem não reconhece que precisa é orando. Orando. A gente não ajuda quem não reconhece que precisa de ajuda. Não consegue fazer isso. Agora, orar eu posso. Eu posso orar todos os dias, eu posso orar o tempo todo. E a segunda coisa, dê a essa pessoa presença. Presença. Pessoas com doenças da mente precisam de presença. Eu preciso estar acompanhando essa pessoa. Eu preciso fazer aquilo que às vezes ela não consegue. Um depressivo numa condição severa, ele não consegue, por exemplo, arrumar casa. Se você puder ir lá, arrumar a casa para ele, né? Mostrar que você está. Fazer uma comidinha, algumas coisas que são simples, mas que mostram presença. Isso faz toda a diferença. Porém, não se ache a pessoa que, porque está ouvindo, pode trazer a solução. A escuta, ela precisa ser profissional. A gente chama isso de uma escuta disponível, uma escuta ativa dentro do consultório. Porque a pessoa que está escutando, ela tem condições ou ela tem um arcabouço técnico para oferecer auxílio. Então, eu acredito isso. Se você, de fato, está vendo alguém perto de você, se você está vendo alguém vivendo isso aí, ofereça o suporte a fim de que essa pessoa consiga buscar ajuda. Falar, olha, eu vou por ali, vamos por aqui. Existe tal pessoa. Deixa eu só fazer um parêntese aqui. Eu vi alguém dizer que é difícil para quem depende do SUS fazer exames e todas essas coisas. A gente não está aqui falando que é fácil, porque não é fácil mesmo. Se você depende do SUS para ter um tratamento psicológico, para entrar numa fila do CAPS, é difícil mesmo. Tudo é difícil. Agora veja, nós não podemos usar o difícil como desculpa para não fazer. Não é porque se eu dependo do SUS, os meus exames vão demorar algum tempo para serem feitos, que eu vou simplesmente não fazer exames. Eu preciso entender que a inteligência e a busca de necessidade são minhas. Eu preciso ir atrás. E se a minha condição hoje não me permite buscar ajuda A, eu busco a B. Se não permite buscar ajuda B, eu busco a C. O que não dá é para ficar sem buscar ajuda. Usando argumentos, sabe? Eu não tô falando só para uma pessoa que falou. Todos nós somos rápidos em buscar desculpas para não fazer o que a gente sabe que deveria fazer. A gente faz isso o tempo todo. Eu sei que eu não deveria tomar refrigerante, eu tomo. Nós somos seres totalmente antagônicos na maioria absoluta do tempo. Porém, diante do cenário de um adoecimento mental, a gente precisa buscar minimizar desculpas. Ficar atrás delas. Eu não tenho condição de fazer um tratamento psicológico. Busca as universidades. Eu atendi na universidade 1 ano de graça. Todas as pessoas, todos os profissionais ali, você vai ter estudantes de psicologia no último ano, ou seja, ele já tem toda a teoria, todo o arcabouço teórico disponível para você, e você vai tratar. Você não vai ficar sem tratar, porque você agora não pode pagar. O problema é que a gente precisa minimizar desculpas e ir atrás de soluções. A gente precisa buscar soluções. E elas existem. Elas existem. A informação, eu tenho uma, e aqui eu encerro, Nath. A minha manicure, ela é uma mulher muito inteligente, muito mesmo. E ela faz um uso do SUS que eu nunca vi ninguém fazer. Ela fez o parto da última filha dela pelo SUS. Eu não tô aqui defendendo o SUS, não é isso. O que eu acho que ela tem que os outros não têm? Eu nem tô questionando se o SUS é bom ou não. O que ela entendeu? A minha realidade é o SUS, certo? Ela entendeu isso. E aí, o que ela fez? Ela se muniu de informações sobre o SUS. Ela sabe coisas sobre o SUS que eu nunca tinha ideia que o SUS oferecia. Nunca. Então, ela fez um pré-natal de excelência, Nath, de excelência. Ela teve um parto de excelência. A filha dela tem um acompanhamento pediátrico de excelência. Uma das coisas que eu descobri que ela faz é que ela marca com muita antecipação. Ela não espera estar muito ruim para marcar, entende? Agora, o marido dela vai fazer uma vasectomia pelo SUS.
O que eu tô querendo que as pessoas entendam aqui? Sempre vai haver um grupo que vai achar tudo muito difícil, e ele vai ser paralisado por esse difícil. Mas a gente vai ter um grupo que vai olhar e dizer, é difícil, porque, gente, é difícil mesmo. É difícil mesmo. Cuidar da mente é difícil mesmo. Transformar na renovação dela é difícil mesmo. Não se conformar com esse século é difícil mesmo. Fazer atividade física é difícil mesmo. É difícil. E a gente não está enganado. O nosso Jesus falou: no mundo vocês vão ter aflição. No mundo vocês vão ter aflições. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Vocês vão vencer. Então, ter bom ânimo é não desistir. É continuar buscando. É não utilizar, entende? De desculpas para não fazer. Então, a gente precisa. Isso aqui que ela tá falando é sério, ó. Fiz terapia pelo SUS, mas foi uma sessão de desabafo. Infelizmente. Mas, Ju, acredite no que eu vou te dizer e eu tô te dizendo com muito carinho. Ainda assim, é melhor do que não fazer. Utilizar daquilo que eu tenho acesso ainda é melhor do que não utilizar nada. Na ânsia de sempre esperar para fazer, a pessoa acaba não fazendo. Eu vou te dar um exemplo para encerrar. Sabe quem fala assim, ó, o dia que eu tiver dinheiro, eu vou ser muito generoso. Essa pessoa pode ganhar na Mega Sena acumulada, ela não vai ser generosa. Porque a generosidade é algo que eu faço, mesmo quando eu tenho muito pouquinho. Então, a ideia é que eu vou fazer. Mesmo que isso traga pouco resultado, o resultado mais lento, pelo menos eu estou me movimentando. Uma hora eu chego naquilo que vai me trazer a resposta que eu preciso. Então, Ju, só não para. Só não para, né? Nem todo mundo tem acesso aos profissionais mais capacitados. Mas a ideia é que eu vou lançar mão daquilo que eu tenho acesso. Se o que eu tenho acesso agora é isso que eu vou fazer. Isso vale para tudo. Eu vou arrumar meu cabelo com o cabeleireiro que eu tenho acesso. Eu vou andar no carro que eu tenho acesso. Ou se eu não tenho, eu vou usar o transporte público. Nós todos vamos fazer o que podemos de acordo com aquilo que temos acesso. O que a gente não pode é utilizar o acesso que a gente tem, não ser o ideal, para não fazer. Pastora, clamamos por mais profissionais como a senhora, cheia de Deus, cheia do Espírito Santo, que faz por amor. A gente está aqui, a gente está vendo que a senhora faz, se dedica a nos entregar o seu melhor por amor, não só pelo financeiro. No Brasil, quando eu estive aí, infelizmente, como eles comentam aqui, muitas coisas a gente vê que as pessoas não são felizes pelo tanto que recebem e não entregam aquilo que precisam entregar, né, na sua profissão, não são eficientes naquilo porque estão realmente tristes pela situação que vivem. Mas assim, com a senhora é diferente, a senhora entrega tudo que a senhora pode. E o único benefício que a senhora recebe, eu sei que vai vir de Jesus Cristo. Então, assim, é maravilhoso. De verdade, clamamos por mais profissionais como a senhora. Para que realmente as coisas no Brasil melhorem muito. Que Deus abençoe. Meu Deus, é uma alegria, é uma honra de verdade. A senhora não sabe como eu te admiro. Quando eu crescer, eu quero ser pelo menos um pouquinho como a senhora. Meu Deus, eu replico muitas coisas que eu aprendo. Eu aprendo, às vezes eu até... E aí vai uma dica, né? Tem horas que eu printo ou então eu gravo aquilo que a senhora falou para que eu fique escutando, porque eu já vi a senhora dizendo que não é tão inteligente, inclusive essa pergunta fui eu quem fiz, que a senhora não é tão inteligente quanto seu esposo a ponto de gravar de início. Então a senhora precisa repetir umas 7 vezes. Eu guardei isso e eu fico lá, ouvindo e aprendendo, para que a gente também possa ser bênção na vida das pessoas. Amém. Espero um dia poder ter esse momento novamente, porque eu sei que a gente pode falar de outras coisas, mas que Deus abençoe muito a sua vida, continue te abençoando, sabe, expandindo as fronteiras. Realmente um dia a gente possa receber a senhora aqui por lado de cá. E olha, que Deus abençoe realmente muito a sua casa, sua família, seu esposo, seus pais, Amém. seus filhos, e recompense por tudo que a senhora entregou aqui pra gente hoje. Amém. Muita gratidão na minha alma mesmo. Obrigada, Nath, você é uma linda. Olha, uma honra te ter ido ao Japão. Quem sabe um dia o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos juntas. Vou amar se for no Japão, viu? Vou amar se Vamos, for no Japão.
Vamos levar os E, nossos Nath, mercadinhos. eu queria orar por quem está aqui conosco, orar por você, né? Encerrar esse tempo também, abençoando as vidas que estiveram conosco tanto tempo aqui, tanta gente muito querida. Ó, não tenho como retribuir tanto carinho. Obrigada de coração. Todos vocês que estiveram conosco e que de alguma forma estão sempre aqui validando o meu ministério, quer seja nas perguntas, na live, que Deus te recompense na medida dele. E, Nath, você também. Obrigada pelo carinho. Deus guarde você, seus filhos, seu casamento, sua profissão, seu ministério, sua igreja, tudo que é seu. E que a graça dele continue assim, superabundando através de você. E conta comigo, no que a gente puder, ó, 11h39 no Japão, quase meia-noite aí. Que trabalho lindo seu. Que Deus também te recompense em tudo. A gente pode orar para encerrar? Amém. Antes da senhora orar, eu também quero agradecer a todos que estão me ajudando aqui, a todos que entraram, né, se disponibilizaram. Meu esposo que muito me ajuda, o nosso social media, que é o Tiago, também é uma benção. Minha família, minha mãe, minhas tias, primas, enfim, todos, cunhados. Deus abençoe muito a vida de vocês. Pastora, fica à vontade. Amém. Vamos orar. Maura, tô te vendo. Um beijo, ó. Saudade, espero que você esteja bem. Vamos orar? Abençoar esse povo querido aqui. Deus, nós te adoramos, Pai. Nesse final de manhã aqui no Brasil e nesse quase virada do dia no Japão. Senhor, muito obrigada, Deus, porque sim, nós podemos dizer como o salmista, grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso nós estamos alegres. Obrigada, Senhor. Obrigado pela tua presença, obrigado pelo teu carinho conosco, obrigado pela tua provisão. Obrigada, Senhor, porque nós temos tantos motivos para te agradecer. E nessa hora, Senhor, eu quero te louvar. Eu quero te louvar pela vida de cada uma dessas pessoas que estão conosco aqui agora na live, de todas aquelas que passaram por aqui. Deus, o Senhor sabe como elas estão, o Senhor conhece a vida, a história, a família, os projetos, as necessidades, a alma. E o meu clamor, Deus, é que o Senhor intervenha. Intervenha na tua medida, que é suficiente. Pai, na tua medida que é aliviadora, na tua medida, Pai, que é amorosa. Ó Pai, que cada uma dessas pessoas que estão aqui conosco possam receber agora o alívio da graça, possam receber agora a provisão do teu Espírito, a paz que excede o entendimento. Deus, a alegria que independe de circunstâncias. Ó Pai, que na autoridade do poder do nome de Jesus caia por terra tudo aquilo que intenta contra elas, seja isso no pensamento, seja por meio de palavras, seja por meio de relacionamentos, tudo que não provém do Senhor. Ó Pai, que caia por terra e que venha soprar sobre elas no dia de hoje. Ó Pai, um dia abençoado, repleto do teu cuidado, do teu zelo, do teu amor, que elas possam enxergar o Senhor nos detalhes e possam se lembrar, Deus, de que em tudo há um Deus que governa, que tem o controle, que traz resposta, que traz escape e que traz direção. Eu te adoro pela vida da Nath, Deus, e te peço que o Senhor também continue rico em abençoá-la naquilo que ela necessita. Guarda o marido, Senhor, os filhos, Deus, o ministério, o trabalho do marido e dela, a igreja local, Deus, que em tudo o Senhor possa surpreendê-los de forma positiva, para que a alegria seja deles, Pai, mas muito mais para que a glória seja toda tua. Nós te adoramos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Louvado seja Deus. Gente, Louvado vocês seja Deus. gostaram? Ó, eu quero dizer que vai ficar salvo. Vocês podem ficar tranquilos. Vi bastante pessoas perguntando, vai ficar salvo. Vocês entram lá. Semana que vem também vamos ter alguém especial aqui com a gente. Vai ser uma bênção em nome de Jesus. Então, vocês que ainda não seguem a Pastora Sara, siga a Pastora Sara. Ela é uma bênção. Eu sei que vai abençoar muito a vida de vocês, porque sempre, toda semana, ela tá ali fazendo caixinha de perguntas e olha, é uma sessão que a gente tem, né? É uma sessão realmente, é maravilhoso. Amém. E para quem não me Amém. segue, me siga aqui. A gente está com esse projeto, né? Uma direção do Senhor para abençoar o seu coração, a sua vida. Então, amigos, muito obrigada por vocês terem estado aqui. Foi realmente maravilhoso. Pastora, muito obrigada. Obrigada, Muito Nath. obrigada. Ó, Ó, vou insistir com a Cíntia para ter a parte 2. E vocês, se vocês gostaram, deixa nos comentários lá, parte 2 com a pastora. Vamos encher a Cíntia. eu tô aqui. Um beijo grande, viu, Nath? Deus abençoe, Deus pastora. abençoe você. Boa noite, Você Japão. Todo mundo que é do Japão. Deus abençoe vocês. Deus também. abençoe todo mundo que é aqui, ó, do Brasil. Deus abençoe, gente. Obrigado, obrigado por tudo e por tanto. Em nome de Beijo. Jesus. Obrigada, beijo.